Será que você usa a comida como fuga de um sentimento ruim? Sejam muito bem-vindas! Essa é mais uma das nossas lives da Semana da Virada de Chave do Emagrecimento, uma semana onde a gente vem aqui bater um papo bem sério, né? Falar sobre questões emocionais que levam você ao excesso de peso ou mesmo que impedem você de perder peso, fazendo com que você entre em diversos processos de emagrecimento e acabe sempre voltando para o mesmo lugar. Então, muito bom dia! Hoje a gente vai falar sobre a comida como fuga, fuga das nossas emoções. Porque o que muito se vê por aí, e vocês vão ver que essa é uma frase que eu vou usar bastante hoje, sabe? É que a maioria das pessoas diz que come as suas próprias emoções. Hoje eu tô aqui para te provar o contrário, que a gente não come as nossas emoções. E assim a gente foge, a gente come para fugir das nossas emoções. A gente come para, de certa forma, ter alguma sensação ali de prazer imediata que faça com que a gente, por um momento, anestesie. Eu sei que essa palavra é forte, não é? Mas que a comida acabe virando ali uma anestesia, uma fuga, uma forma de não sentir aquela emoção que veio e que muitas vezes a gente não sabe lidar com ela. Eu nem preciso dizer para você, né, que no fundo, no fundo, o que é que a gente vem tentando mostrar, né? E se você já está aqui há algum tempo, você deve estar me acompanhando e viu que nos últimos dias eu tenho colocado uma live todo dia. E todo dia eu trago uma questão que trata da parte emocional do emagrecimento. Eu sei que a maioria de nós liga o emagrecimento. Ai, gente, eu adoro essa xícara. Ó. Olhem ela, porque vai ser sua mensagem do dia. Ela diz: penso, atraio, vivo e realizo. Sei que tá ao contrário, por causa da câmera, mas é uma mensagem linda para o dia, né? Hum. Quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que pensar em alguns pilares principais. E as pessoas confundem muito esses pilares. Então, a gente vai pensar que todo resultado ele é consequência da junção do pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. E por que pensar? Porque aí a gente lida com a nossa mente, não é mesmo? Com os nossos pensamentos negativos, com os nossos pensamentos sabotadores, não é? Com aquilo que a gente consegue lidar. Então, você está ali com o nosso barulho mental, que fala muito sobre a questão da ansiedade, por exemplo. Que é ansiedade? É um barulho mental, um excesso de pensamentos que nem sempre são verdadeiros, que muitas vezes deixam a gente com medo e a gente não sabe lidar, a gente não sabe silenciar quando eles acontecem. Então, pensar, sentir. Então, quando é que a gente fala do sentir? A gente fala do sentir quando não controla uma emoção. Quando você está muito triste, quando você está com muita raiva, ou quando você está muito feliz, ou quando você está muito deprimida, ou quando você mesmo está ansiosa, quando você está sentindo medo, quando você está sentindo vergonha, quando você está sentindo culpa. Todas essas são emoções. E na maioria das vezes, quase assim, na totalidade, a gente vai buscar a comida quando precisa lidar com essas emoções. E por último, a gente vem com o agir. E o que que é o agir, né? Você já venceu pensamentos sabotadores, você já trocou seus pensamentos negativos por positivos. Você já está no domínio da sua emoção. Você sabe que você está passando por uma situação, que aquilo está mexendo internamente com você, que você, né, que aquilo de repente acabou com o seu dia, você recebeu uma notícia ruim, você brigou com alguém, você está passando por um problema difícil na tua vida, um divórcio. Enfim, você está emocionalmente desequilibrada. Então, quando você vai para a ação para fazer dela uma forma de lidar com as duas coisas que vêm antes. Então, eu já lidei com os meus pensamentos, eu já conversei aqui comigo, eu já, né, criei aqui uma conversa interna para que eu fosse para academia. Acordei me sentindo mal. Aí comecei a dar várias desculpas. Vou usar o treino porque é bem comum agora, né? De manhã. Nossa, acordei cedo, 7 horas da manhã. Acordei com uma preguiça
de treinar e aí já começou minha mente sabotadora, trazer todos aqueles pensamentos, hoje não vai, está cansada, coitada de você, não faz isso, você vai ter que trabalhar muito, você não vai dar conta, não vai dar tempo. Pensamentos sabotadores, né? Você não vai conseguir, você é um fracasso, está muito cansada, não é para você. Aquelas coisas, não é que passam na sua cabeça, e eu sei, gente, porque eu sou igual. Passam na nossa cabeça 3 segundos, em 3 segundos, você acessa todos esses pensamentos ao mesmo tempo. E por isso, às vezes, eles te derrubam, mas você já lidou com eles. E aí você tá, vamos supor que no dia anterior você tenha brigado com seu namorado e aí você foi dormir se sentindo péssima. E aí como é que você vai acordar naquele dia para ir treinar, não é? Com o emocional abalado, aquele sentimento de vazio, de tristeza, de abandono. E aí, como é que você vai se convencer a ir para academia? Você precisa saber lidar com aquela emoção. Como é que eu saio de uma emoção ruim? Aí sim, eu consigo ir para ação. Mas percebe que para ir para ação, eu já preciso ter lidado com as duas questões anteriores. Eu já consigo ter um domínio sobre mim, eu já consigo entender por que que eu tô daquele jeito, por que que eu tô com vontade ou por que que eu tô sem vontade. Por que que eu tô sofrendo para fazer uma coisa que eu sei que vai me fazer bem? Ou por que que eu tô comendo errado, não é? Como é que vocês dizem para mim? Vocês todas dizem isso para mim. Eu sei o que eu tenho que fazer. Hum? Na maioria das vezes, é isso que eu escuto. Paulinho, eu sei tudo que eu tenho que fazer. Nossa, sou pós-graduada. Gente, eu tenho cliente que é médica, eu tenho cliente nutricionista, eu tenho cliente terapeuta, eu tenho cliente que não é nada disso e que já fez tanto curso de emagrecimento que poderia dar aula sobre o assunto. Mas por que que essa pessoa sabe tudo e não consegue fazer? Porque não é sobre saber. Não é sobre a razão, não é sobre a ação, é sobre o sentir. Se você sabe muito e não consegue executar, existe algo entre o eu sei e o eu faço, e nesse caminho está o seu coração. Então, se a gente não olhar para isso, você vai virar uma eterna estudante de programas de emagrecimento. Hum? E aí o que acontece é que, com as emoções fora do lugar, então, ansiosa, preocupada, com questões familiares, questões de relacionamento, seu filho deu problema na escola. Então, toda vez que a gente acessa esses sentimentos de medo, de culpa, de vergonha, aquela sensação mesmo do final do dia de fracasso, de ter tido um dia difícil. Então, todas essas emoções, no fundo, elas atingem as nossas feridas emocionais. Então, vou tentar ser bem didática, tá bom? Para a gente passar aqui por esse momento, né? Por essa aula, só para você entender como é que funciona. Uma vez na infância, você viveu emoções que mexeram muito com você, que te abalaram demais. E isso vem sempre das questões mais infantis. Por quê? Porque a criança, ela não pensa, né? Criança não tem consciência. Criança só sente. Então, a criança não tem condição de analisar o que está acontecendo na família. Por exemplo, minha mãe não consegue brincar comigo agora porque ela está ocupada demais. O meu pai hoje vai precisar passar 3 dias fora viajando porque esse é o trabalho dele. Os meus pais estão brigando, mas isso não tem nada a ver comigo, né? Então, às vezes, uma criança que viveu num ambiente onde os pais brigavam demais, tinha muito grito, tinha muita agressão, enfim. Todas as suas questões emocionais vêm de um período lá atrás. Quando hoje a gente acessa uma briga, quando hoje a gente quer a atenção de alguém e não recebe, quando hoje alguém que a gente ama muito acaba trocando a gente, né, pelo trabalho ou porque está precisando fazer uma outra coisa e a gente naquele momento não é prioridade, a gente vai acessar aquelas emoções infantis. Só que você viveu aquela emoção. Ela mexeu com você internamente de forma muito profunda. E hoje, na vida adulta, por aquilo ter doído, você busca fugir daquele sentimento. Então nossa, eu tô muito triste hoje. Profundamente triste. Aconteceu algo que me deixou muito chateada. Bom, ao invés de eu olhar para essa tristeza,
E às vezes permitir que essa tristeza venha, entender de onde ela vem para lidar com ela, o que que a gente faz? Engole o choro, não é mesmo? A gente engole o choro, baixa a cabeça e vai trabalhar. Só que aquela tristeza tá doendo e tá doendo muito. Então, como é que a gente precisa fazer? Se a gente come um pedacinho de açúcar, aquele açúcar, ele tem em si, não é? Moléculas químicas que mexem com a nossa sensação de prazer. E aquilo me dá a falsa sensação, por um pequeno momento, de ter um prazer. Uai, aí ficou fácil. Então, toda vez que eu me sinto muito triste, mas eu preciso continuar dando conta da vida, do trabalho, das coisas, o que que eu vou fazer? O meu cérebro já entendeu que naquele dia que eu estava triste e que eu comi um docinho, eu senti um conforto, eu senti uma coisa boa, eu senti um pouquinho de prazer. Aí bombou. Aí o que que acontece? O cérebro vai buscar a comida como recurso para tratar essa emoção ruim, porque foi isso que ele aprendeu. E muitas vezes, eu posso falar, a gente aprendeu isso quando era criança. Quando, eu não sei vocês, tá? Eu não vou denunciar a minha idade, mas o que eu vou dizer aqui fala muito sobre a minha idade. Então, na minha época, quando uma criança caía, machucava o joelho, ou estava mal, ou chegava chorando da escola, sabe o que a minha mãe me dava? Minha avó me dava, não era minha mãe, não. Porque minha mãe nunca estava em casa, né? Minha mãe trabalhava muito. Mas a minha avó me dava água com açúcar. Acontece isso com vocês também? Vocês são da minha época? Eu juro que eu não conto a idade de vocês pra ninguém. Prometo. Mas a minha avó me dava água com açúcar, porque acalmava, né? A criança estava muito irritada, tinha caído, gente, batido o joelho. Não é? O que tem a ver o açúcar com o joelho ralado? Mas para acalmar a criança, colocava uma colher de açúcar na água e tomava de colherinha, que nem xarope. Água com açúcar. A gente ensinou a nossa mente a lidar com uma questão difícil recorrendo ao prazer do açúcar, da comida, do acolhimento em qualquer momento. Então você ia na casa da avó e aí a avó fazia um bolo e aquilo trazia uma emoção positiva. Então o que acontece é que a gente, para cada emoção negativa que a gente foge, a gente busca um lampejo de prazer. Aquela sensação que a água com açúcar trazia quando a gente era criança e raspava o joelho. Mas era água com açúcar que curava, né, o joelho? Claro que não. Era o carinho, né? Da avó de ir lá, colocar uma aguinha com açúcar, te dar de colherzinha, né? Te acolher. Então, percebe que o segredo é exatamente esse. Eu preciso acolher a emoção. Precisa existir, gente, um intervalo de microsegundos, entre a emoção que eu estou vivendo e a comida que eu estou querendo para fugir daquela emoção. Então, às vezes eu preciso, né? Porque querer a gente não quer. Mas imagina que você precisa ter uma conversa difícil no trabalho. Imagina que você, sei lá, aconteceu uma coisa desagradável e você vai ter que ter uma conversa difícil com alguém. Para fugir dessa situação, a gente procrastina comendo. Imagina que você tem que sentar e fazer um trabalho no computador. Você procrastina aquilo beliscando alguma coisa para comer. Por quê? Porque existe um desconforto ali naquele lugar. Então, não, queridas seguidoras, a gente não come as nossas emoções. Geralmente a gente come para fugir de enfrentar essas emoções. E não tem problema, Paulinha, elas são muito desconfortáveis. De fato, elas são. Mas você também não precisa enfrentar essas emoções entrando em guerra com elas. Não é sobre guerra que a gente está falando aqui. Não é sobre guerra com a balança, nem com o corpo, nem com o prato, muito menos em guerra com as emoções. O que a gente está trazendo aqui é a questão: existe uma emoção, existe um desconforto, existe, você está tentando fugir disso. E aí a pergunta é: por que eu estou tentando fugir?
O que é que eu ainda não sei resolver, ou o que que ainda está doendo em mim, que eu estou me colocando no lugar de fugir dessa sensação. E isso a gente faz com o método certo. Não é simplesmente enfrentando aquela emoção ou lutando contra ela, ou o que a maioria das pessoas tenta fazer, que é não sentir aquilo, né? Nossa, ser a mulher máquina, não posso ficar triste, não posso ficar cansada, não posso ficar mal, eu tenho que abaixar a cabeça e continuar trabalhando, porque o que eu faço depende de mim, é isso mesmo, vamos lá, e respira fundo e só vai. É isso que a gente faz o tempo inteiro. A gente foge da emoção, baixa a cabeça e para dar conta de seguir adiante, na maioria das vezes a gente come. E aí, naquele horarinho da noite, sabe? Naquela hora da noite, aonde todo mundo vai dormir e aí fica você com você mesma, naquela hora da noite, aonde é só você e os seus pensamentos e as suas emoções, a comida nesse horário da noite, ela vem como um acalento, como um acolhimento, como aquela avó que dissolvia, né, a colherzinha de açúcar na água para te dar um colo porque você tinha ralado o joelho. É essa a sensação emocional é a mesma. E o que a gente precisa entender é que existem diversas outras formas de lidar com isso. Existe um método correto para reconhecer aquela emoção, para saber em que ferida emocional ela está te pegando, para você saber olhar para a emoção e entender como é que eu vou enfrentar, como é que eu vou lidar com essa emoção, usando de outros recursos e ferramentas que não a comida. Quem aprende a fazer isso não precisa fazer dieta. Porque se você não vai comer para fugir das emoções, você vai aprender a lidar com elas, você vai comer quando você tiver fome, ou você vai comer quando você tiver realmente vontade de comer, entende? E não tristeza, e não raiva. Você vai comer quando a sua barriga estiver roncando, você vai comer quando alguém te oferecer algo gostoso, e não é sobre tirar alimentos da dieta, entende? É sobre apenas tirar os momentos que você come para fugir das emoções. Se a gente fizesse só isso, não existe a necessidade de se impor uma dieta, porque a maioria das vezes, vamos combinar, não é? Quando a gente está emocionalmente abalada, a última coisa que a gente quer é pensar na dieta, não é? Então, muitas vezes você está aí fazendo um super esforço, tentando seguir uma dieta, mas o seu emocional está em cacos. Não dá, fica insustentável. Porque o processo de fazer um plano alimentar e de entrar num programa de emagrecimento, quando ele está só focado na ação, não nos pensamentos e nas emoções, que a gente já falou no começo dessa aula, se esse processo de emagrecimento está só focado no fazer, no comer, no preparar a refeição, no dizer não para o doce, dizer não para aquilo, ele vai te deixar exausta, só que você já está exausta emocionalmente. Não cabe. E é por isso que a gente acaba desistindo. Porque vai exigir de mim uma energia que está sendo dispensada para cuidar do meu emocional, porque senão eu não levanto no dia seguinte. É sobre isso, gente. Então não existe o outro caminho para se tornar e se manter magra. Eu brinco, né, com o nome do programa, mas sem antes ser emocionalmente magra. Não dá para se manter magra sem ter um emocional magro. E é por isso que eu quero te convidar. Então, de tempos em tempos, eu abro a possibilidade de vocês assistirem 3 aulas, não é? É uma tríade. Então, são 3 aulas da minha mentoria. Eu libero elas de forma gratuita, mas existe uma condição para isso. Você precisa estar inscrita aqui no link da bio. Por quê? Porque a gente faz toda uma preparação para vocês. Agora você sabe que você come para fugir das emoções. E agora eu espero que você queira entender melhor qual é o método para lidar com isso. E é isso que eu vou dar lá na mentoria. Não dá para vocês chegarem lá sem antes passarem por aqui. Então a inscrição tá no link da bio. As aulas são gratuitas, é de verdade, tá? Não tem esqueminha, não, não tem. Não tem você entrar na aula e ter que pagar uma taxa. Não existe isso. As aulas são gratuitas, elas são liberadas pouco a pouco. Nas aulas a gente tem teste.
A gente tem um grupo onde, durante as aulas, né, eu fico ali acompanhando o movimento de vocês no grupo, eu mando áudio, eu mando material, e eu queria muito que vocês participassem de forma bem ativa. Só eu sei, né, gente? É assim, ó, se eu pudesse, né, mostrar o quanto meu corpo, a minha vida, a minha história mudaram com isso, não é? Mas eu não posso te convencer, eu só posso te dizer que existe um caminho e te dar de presente esse caminho, né? Não é nem te vender esse caminho. Então fica aqui o convite, se você ainda não se inscreveu, o link está na bio do Instagram. Para quem está me assistindo no YouTube, está aqui nos comentários da aula do YouTube. Faz a sua inscrição pelo link e a gente conversa lá no grupo. Hoje a gente falou sobre a fuga daquilo que a gente está sentindo. A gente falou que a gente se anestesia daquele sentimento ruim com a comida. A gente se anestesia de estar num relacionamento ruim e aí você come para fingir que aquilo não está acontecendo. A gente se anestesia de uma vida de exaustão e de cansaço para que a gente siga vivendo sem parar, né? Tendo que dar conta das coisas como elas estão. A gente se anestesia das emoções com as quais a gente não quer olhar, a gente não quer tomar decisões e a gente não quer mudar. Então, o meu convite para você é tirar essa anestesia, que você possa comer um bolo quando você tem vontade e não quando você quer fugir de uma dor, que você possa usar a comida como a sua aliada e não como uma fuga daquilo que você precisa se proteger. Combinado? Então, essa foi a nossa live número 8. A gente ainda tem duas lives dessa sequência antes da semana da virada de emagrecimento. Eu espero ver vocês lá. É uma felicidade, né? Viver aqui com vocês essas 2 semanas de abertura, né? De esquenta do processo. Até a próxima live, né?